Olá, turma, tudo bem? Bora lá para mais um dia, né, na nossa leitura, mais um tempo aqui com a palavra. Vamos caminhar, vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente começar a nossa leitura de hoje. Jesus, muito obrigada por essa quarta-feira, muito obrigado por esse dia que o Senhor tem nos dado, muito obrigado por esse momento aqui, Pai, que o Senhor vai nos dar com a sua palavra, onde nós vamos poder entender um pouquinho melhor, onde nós vamos poder comer desse maná que o Senhor tem derramado para nós todas as manhãs, todos os dias. Eu te agradeço, Jesus, por aquilo que o Senhor já está construindo em nós durante esse ano de 2023, e eu sei, Senhor, que nós vamos colher frutos desse tempo que nós temos dedicado à palavra. Muito obrigada, Deus. Te adoramos, te louvamos por aquilo que o Senhor fez e fará neste dia, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Vamos lá, então. Hoje, semana 30, dia 3, né? Quarta-feira, dia 19 de julho. E nós vamos continuar dentro do livro de Isaías, o profeta Isaías, né? Um grande profeta, profetizou muito no seu tempo. Um dos livros, talvez, maiores, né? Do Velho Testamento, com 66 capítulos, né? Ele poderia ser praticamente um livro quase que completo, né? Dentro do Antigo Testamento, de tão grande que ele é. Mas vamos lá, Isaías 23, 24, 25, 26 e 27. Nós vamos ler hoje, do 23 ao 27. Diz assim o 23. Este é o julgamento de Deus contra Tiro. Chorem, chorem navios de Tarsis, porque Tiro foi destruída. Não sobrou nenhuma casa, nenhum porto para os navios atacarem. De Chipre veio essa mensagem. Há um silêncio de morte por todo o litoral. A cidade que ficou rica com o comércio dos navios de Sidom, a cidade que era o mercado do mundo, para onde vinham os cereais e os tecidos do rio Nilo, no Egito, que vocês vendiam a todas as nações, está completamente silenciosa. Sidom, você que é a fortaleza do mar, deve sentir uma enorme vergonha, pois o mar, a fortaleza do mar, falou. Nunca tive dores de parto, nem dei à luz, nunca criei filhos, nem eduquei filhas. Quando a notícia chegar ao Egito, haverá grande tristeza naquele país por causa de Tiro. Moradores de Tiro, cruzem o mar para Tarsis, chorem ao deixar sua terra. Vejam o que aconteceu com sua grande cidade. Vejam o destino de Tiro, cidade alegre, cidade antiga, que conquistou novas cidades muito longe do seu país. Quem foi que provocou a destruição de Tiro, a cidade que construiu outros reinos e era a rainha do comércio, cujos negociantes são famosos em toda a terra? O Senhor Todo-Poderoso planejou tudo isso para acabar com o seu orgulho e vaidade e mostrar como ele rebaixa os que se consideram mais importantes. Agora vocês, povos de Tiro, povos que Tiro dominava, cultivem a sua terra como se cultivam as margens do Nilo, pois o seu porto, ó filha de Tarsis, já não existe mais. O Senhor estendeu a mão sobre o mar, sacudiu seus reinos, ele mandou destruir as fortalezas da Fenícia. E ele disse, ó filha de Sidom, esta foi a primeira vez que você foi atacada. Você nunca mais será uma cidade alegre e poderosa como antes. Mesmo que você fuja para Chipre, não conseguirá viver em paz. Quem destruiu os palácios de Tiro foi a Babilônia, e não a Assíria. Eles cercaram a cidade e reduziram Tiro a um monte de ruínas. Chorem, chorem navios de Tarsis, que cortam os mares, porque o seu porto de origem foi destruído. Depois disso, Tiro ficará esquecida por 70 anos. Quando um novo rei estiver reinando, ela será reconstruída. Tiro será como a prostituta daquela canção que diz, ó prostituta, esquecida por todos, pegue a harpa e vá pela cidade, toque a harpa e cante as suas canções para que todos se lembrem de você novamente. Sim, depois de 70 anos, o Senhor fará a cidade de Tiro renascer. Ela voltará a ser a prostituta de antes, vendendo-se a todos os reinos que há na face da terra. Mas vai chegar o dia em que todo o seu lucro será separado para o Senhor. As riquezas de Tiro não serão guardadas nem depositadas. Seus lucros serão dados para os que vivem na presença do Senhor, para que
para que tenham bastante comida e roupas finas. Capítulo 23 traz um juízo, um julgamento sobre Tiro, sobre uma cidade ali da região norte, se não me engano, de Israel, né? Uma das regiões que é muito falada no Velho Testamento e que o Senhor então está trazendo juízo sobre ela. Eu acredito que esses textos, esses últimos capítulos que a gente leu ontem, hoje, eles têm a ver com o juízo de Deus sobre as nações da terra, né? Para aquele momento eram essas cidades que faziam fronteira com Israel. Eram as cidades que traziam de alguma maneira opressão para Israel, perseguiam, fizeram guerras, se acharam melhores do que as outras nações, se levantaram com um grande poderio, né? Aqui fala de navios, fala de mercadores. Então era uma região de muito comércio, né? Paravam navios de todo mundo em Tiro para fazer seus negócios. Então essa cidade se achava a toda poderosa. E o Senhor então traz juízo sobre ela. 24. Vejam, o Senhor está destruindo a terra, transformando-a num enorme deserto com poucos habitantes, espalhados por toda parte. A mesma coisa acontecerá com todos, os sacerdotes e os homens do povo, os patrões e os empregados, as patroas e as empregadas, os que compram e os que vendem, os que emprestam e os que tomam emprestado, os credores e os devedores. Todos sofrerão igualmente, ninguém vai escapar. A terra ficará completamente arrasada, saqueada de todas as suas riquezas. Quem prometeu isso foi o Senhor. A terra vai secando e murchando, o mundo inteiro vai se acabando, os nobres da terra definham. A terra está impura, poluída por causa dos seus moradores, porque eles torcem as leis, violam os mandamentos e quebram a aliança que devia ser eterna. Por isso, a maldição consome a terra e o seu povo é culpado. Eles sofrem com a seca e o calor, muito poucos vão resistir com vida. A alegria que tinham na vida vai sumir, não haverá colheita de uvas e o vinho vai acabar. Os que viviam de coração alegre, gozando a vida, vão viver gemendo e chorando. O barulho alegre das harpas e dos tamborins acabou. Os dias de festa e de alegria terminaram. Acabou a alegria dos que misturavam o vinho e a música. Agora a bebida fermentada tem um gosto amargo. A cidade está em ruínas. As casas que sobraram estão trancadas para não serem invadidas. Nas ruas, as pessoas gritam pedindo vinho. O tempo da alegria acabou. Não há mais celebração na terra. A cidade não passa de um monte de ruínas, com seus portões arrombados. Assim será na terra, entre as nações. Poucas pessoas escaparão com vida, como as azeitonas e uvas que sobram depois da colheita. Erguem as vozes, cantam de alegria. Os que vivem no ocidente louvam a majestade do Senhor. E os que vivem no oriente o louvarão. Os que moram no litoral darão glória ao Senhor, o Deus de Israel. Sim, podemos ouvir gente cantando desde os confins da terra. Glória seja dada ao justo. Mas eu disse, ai de mim, que desgraça, sinto o coração pesado de tristeza e dor, porque a maldade continua reinando na terra, em toda parte há mentira e traição. Os homens vão continuar com medo, covas e armadilhas esperam por vocês, ó habitantes de toda a terra. Quem estiver fugindo apavorado do perigo cairá em uma cova, quem conseguir sair da cova ficará preso numa armadilha. Essa destruição vem do céu. O mundo inteiro está sendo abalado. A terra está tremendo e se rachando. Ela ficará totalmente abalada. A terra anda aos tropeções, como um bêbado. Balança de um lado para o outro, como uma barraca na ventania. O peso do pecado dos homens é tão grande que a terra vai cair e nunca mais se levantar. Naquele dia o Senhor vai castigar os poderes do céu e os reis orgulhosos das nações aqui da terra. Eles serão reunidos como um bando de presos, jogados numa prisão, e depois de algum tempo serão julgados e condenados. Então o Senhor Todo-Poderoso vai reinar em Jerusalém, com o seu trono sobre o monte Sião, diante dos líderes do seu povo, e haverá tanta glória que a lua ficará humilhada e o sol perderá seu brilho, envergonhado. Gente, capítulo 24 vai e volta nesse misto de destruição e de, no final, a glória do Senhor, então, reinando novamente sobre o Monte Sião. É a volta de Jesus, é os anos de grande tribulação que nós vamos ver sobre a terra,
é a glória dos homens sendo desfeita pelo próprio Senhor, é a grande tribulação acontecendo em todas as nações da terra. Haverá muito choro, muita dor, muito lamento, e o Senhor vai abater todos os orgulhosos. Aqui fala também sobre principados e potestades sendo julgados e lançados em cadeias inferiores, né? A palavra vai falar em Apocalipse. E depois dos 1000 anos eles serão soltos para serem realmente condenados, né? Então fala do reino milenar. Isaías, ele é tão profundo nas suas profecias, porque ele fala assim daquele tempo em que realmente houve um abalo sobre todas as nações ali por causa da Síria, por causa da Babilônia, por causa depois dos outros reinos que virão. Há sempre a terra sendo devastada por guerras, por domínio de poder, né? Mas nos últimos tempos será muito pior do que já houve em qualquer época na terra. Mas o Senhor traz triunfo, né? Ele termina sempre o texto falando que ele vai reinar de Jerusalém, e isso é maravilhoso. Capítulo 25. O Senhor, ó Senhor, eu quero louvá-lo e honrar o seu nome, porque o Senhor é o meu Deus. Quantas coisas maravilhosas o Senhor fez conforme os seus planos eternos e verdadeiros. O Senhor transformou grandes cidades em monte de pedras, poderosas fortalezas em ruínas. Os palácios onde moravam os reis de outros povos foram derrubados e nunca mais serão construídos. Por isso, nações poderosas respeitarão o Senhor, e povos violentos obedecerão às suas leis e darão glória ao seu nome. Porque o Senhor tem sido refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado nas suas aflições. Foi um abrigo na tempestade, uma sombra no calor. Foi a proteção contra os homens malvados que destroem outras pessoas, como a tempestade contra o muro, como o calor no deserto. Como as nuvens refrescam a terra num dia de calor, assim os gritos de vitória das nações violentas são emudecidos. Assim, no Monte Sião, em Jerusalém, o Senhor Todo-Poderoso dará a todos os povos da terra um grande banquete, em que não faltará o vinho envelhecido, nem a carne mais gostosa, será uma grande festa. Neste monte ele vai arrancar o manto de tristeza e de choro, que cobre todos os homens em toda a terra. Ele acabará para sempre com a morte. Assim o soberano, o Senhor Todo-Poderoso, vai enxugar todas as lágrimas de todo o rosto. Ninguém mais vai zombar de sua terra e de seu povo. Foi o Senhor quem prometeu tudo isso. Naquele dia todos vão dizer: este é o nosso Deus. Foi nele que nós confiamos, porque ele nos salvou. Este é o Senhor e nós confiamos nele. Agora podemos nos alegrar de verdade, porque ele nos salvou. Porque o Senhor sempre protegerá o monte Sião, mas castigará Moabe, pisando-o como a palha para virar adubo. Ali Moabe fará um esforço para escapar, como faz um nadador tentando vencer a correnteza, mas o Senhor abaterá o seu orgulho, apesar das habilidades das suas mãos. Ele destruirá os altos muros e as altas torres de Moabe e os transformará em pó. Se não é Apocalipse, então não sei, né? O que esse texto do capítulo 25 fala, que ele vai enxugar toda lágrima, o Senhor vai trazer, né, triunfo sobre o seu povo, ele vai abater os soberbos, os orgulhosos, mas vai dar realmente refrigério para aqueles que o amam, para o seu povo, para Israel. Amém? Capítulo 26, gente. Ouçam o povo cantando. Naquele dia toda a terra de Judá vai cantar este cântico. Nossa cidade é forte e bem protegida. Estamos cercados pelos altos muros da salvação de Deus. Abram os portões, deixem a nação justa entrar, a nação que se mantém fiel e obediente. O Senhor guardará em perfeita paz todos os que confiam nele, aqueles cujo propósito está firme, porque confiam no Senhor. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Ele humilha os orgulhosos, rebaixa e arranca a cidade arrogante, cheia de si, e a lança ao pó. E depois ele a entrega aos pobres e necessitados, que a pisam nas suas ruínas. Mas o caminho do homem justo é plano. O Senhor torna o caminho fácil e reto para quem obedece a ele. Andando nos caminhos dos seus mandamentos, esperamos no Senhor. O que mais desejamos é glorificar o seu nome. Durante a noite eu busco o Senhor.
de toda a minha alma, e logo cedo o meu espírito anseia pelo Senhor. Quando o Senhor vier julgar o mundo, é que os homens vão desviar-se do mal e aprender a fazer o que é direito. A sua bondade com os maus não os faz praticar o bem. Mesmo vivendo na terra da retidão, eles continuam fazendo mal e desprezando a glória e o poder do Senhor. Eles não veem a sua mão levantada, pronta para o castigo. Mostre-lhe o seu amor para com o seu povo. Talvez assim eles sintam vergonha. Sim, que o fogo preparado para os inimigos de Deus os consuma. O Senhor estabelece a paz para nós, porque tudo o que somos e temos veio da sua mão. Ó Senhor nosso Deus, temos sido dominados por outros senhores, mas agora só lembramos o seu nome. Aqueles povos estão mortos e não voltarão a viver. O Senhor castigou e destruiu todos eles, e agora já não estão mais em nossa lembrança. O Senhor fez a nossa nação crescer, aumentou as terras de nossa gente, e isso trouxe glória ao seu nome. Na hora do sofrimento, eles o buscaram, Senhor. Quando o seu castigo caiu sobre eles, derramaram suas fracas orações. Sofremos como a mulher grávida que vai dar à luz, que geme e se contorce de dor. Assim estamos diante da sua presença, ó Senhor. Nós também sofremos e gememos, ficamos em agonia, mas de nada adiantou. Não trouxemos salvação à terra, não demos à luz os habitantes do mundo. Mas temos esta certeza: os que pertencem ao Senhor voltarão a viver. Os seus corpos serão ressuscitados. Os que já foram enterrados vão despertar e cantar de alegria. A luz da vida vai cair sobre eles como orvalho. A terra dará luz aos seus mortos. Meu povo, vá para casa. Tranque bem as portas. Fique escondido por um pouco, até que passe a ira do Senhor. Vejam, o Senhor está saindo da sua morada no céu para castigar os homens por causa de seus pecados. A terra mostrará o sangue derramado sobre ela. Não encobrirá mais os seus mortos. A glória do Senhor vai se manifestar sobre o seu povo, sobre toda a impiedade, sobre toda a maldade. O Senhor vai fazer justiça, e a justiça de Deus é perfeita e reta. Ele vai fazer com que o seu juízo seja estabelecido, e assim toda a terra vai exultar pela grandeza do Senhor. Os mortos, aqueles que já dormiram no Senhor, vão ressuscitar, né? Então nós teremos um grande avivamento real, né, sobre a terra com a volta de Jesus. Tenho esses capítulos muito próximos com os textos de Apocalipse, né? Porque é muito próximo realmente aquilo que Deus falou através de Isaías com respeito a Jesus na sua primeira vinda, o nascimento do Messias, sobre o pecado de Israel nesse tempo e como o Senhor traria juízo sobre as nações e sobre o próprio Judá, Jerusalém e Israel. Nós vamos ver isso, mas também sobre a escatologia, sobre a volta de Jesus na sua segunda vinda, sobre o reino de Deus realmente sendo estabelecido. Então a gente vai vendo esse mesclado dentro do livro de Isaías. Em algum momento ele está falando escatologicamente, em outros momentos ele está falando daquele tempo, em alguns momentos ele está falando de forma não tão plena, né, da destruição que vai acontecer ali naquele tempo, mas que vai se completar no tempo do fim. Então o livro de Isaías é muito profundo na sua maneira de tratar, né, com os acontecimentos daquela época e do tempo do fim. 27, nosso último texto de hoje. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua espada forte e rápida o grande monstro veloz, a serpente que anda se contorcendo. Ele matará o monstro que vive no mar. Naquele dia, o Senhor dirá: cantem louvores à vinha frutífera. Eu, o Senhor, cuidarei dela pessoalmente. Vou regá-la todos os dias e a vigiarei de dia e de noite, para que nenhum dos inimigos faça qualquer mal contra ela. A minha ira contra Israel já acabou. Se eu encontrar espinhos e ervas bravas prejudicando a minha vinha, eu as destruirei com fogo. Só escapará quem se render e pedir a minha paz e a minha proteção. Vai chegar o tempo em que Israel criará raízes, dará botões e flores e encherá o mundo de frutos. Por acaso Deus castigou Israel tanto quanto os seus inimigos? Ele arrasou os inimigos, mas a Israel só deu um castigo pequeno. Ele castigou o seu povo, levando os judeus como escravos para uma terra distante, como se tivessem sido carregados por um vento forte do leste. Os pecados de Israel serão perdoados
e a sua culpa tirada. Isso acontecerá quando as pedras do altar forem esmigalhadas, como se fossem pedras de cal, e quando ele destruir os falsos deuses e altares de incenso. A cidade que tinha altos muros está vazia e silenciosa, completamente abandonada, como deserto. Lá os bezerros pastam e descansam e devoram os seus ramos. Meu povo é como os galhos secos de uma árvore, arrancados e usados para acender fogueiras. Esse povo não entende nada, por isso aquele que o criou não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará misericórdia. Mas vai chegar um dia em que o Senhor vai juntar os israelitas um por um, como grãos escolhidos aqui e ali. Isso vai acontecer quando ele recolher o seu cereal, desde o rio Eufrates até a fronteira do Egito. Naquele dia vai ser tocada uma grande trombeta, e muitos israelitas que estavam perecendo na Síria e exilados no Egito serão salvos e levados de volta a Jerusalém. Lá eles adorarão o Senhor no seu santo monte. Tempo do fim, a restauração de Israel, a reunião dos santos, né, a reunião do povo de Israel na sua terra, né, tomando posse novamente daquilo que é deles, daquilo que o Senhor preparou para eles desde a eternidade, né, o reino do Senhor sendo estabelecido, as nações sendo destruídas, né. Isaías vai profetizar isso durante muitos e muitos capítulos. A gente vai ver esse tipo de palavra sendo dirigida às nações e ao próprio povo de Israel. Amém, queridos? Deus possa abençoar aí a quarta-feira de vocês. Não desanimem da leitura, nós estamos aí, já passamos do meio dessa leitura desse ano, né? E eu creio que o Senhor tem muito para falar conosco. Existem livros mais pesados, mais densos, existem outros mais tranquilos, né? Mais fáceis de se ler, mas eu quero dizer para vocês que às vezes a gente se alimenta com arroz e feijão, e esse é o alimento que a gente já sabe, né? Quais são as suas vitaminas e proteínas, mas às vezes a gente precisa comer inhame, a gente precisa comer mandioca, a gente precisa comer uma carne, a gente precisa comer peixe, a gente precisa comer alguns legumes e verduras que a gente não está muito acostumado, porque tudo tem uma proteína, tudo tem uma vitamina determinada. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia, ela é esse misto, né, de alimentos, alguns mais fáceis de serem digeridos, outros mais difíceis de serem engolidos, de serem entendidos, né, digeridos pela nossa capacidade aí intelectual, mas eu quero dizer que tudo são alimentos vindo do próprio Senhor para nós. Então importa que a gente coma e deixa que o Espírito Santo ele produza o fruto certo, para o momento certo para a nossa vida, trazendo à memória aquilo que realmente nós precisamos para aquele momento da nossa vida. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótima quarta-feira a todo mundo. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.